No capítulo 5, do versículo 1 a 15, nós temos um estudo de Paulo, continuando a defesa dele da salvação pela fé em Cristo Jesus e não por meio das obras da lei. Ele, neste capítulo 5, ele começa a falar das vantagens e continuando a defender a mensagem do Evangelho e a salvação pela fé. E a grande vantagem que ele ressalta para nós aqui nesses 15 versículos é que no Evangelho, e crendo na salvação por meio de Cristo Jesus, nós somos convidados a viver em liberdade, desafiados a viver em liberdade. Viver em liberdade não é algo fácil, é algo que requer responsabilidade, treinamento, é algo que nos dá privilégios, mas também exige de nós algumas responsabilidades. E aí Paulo chama a atenção para nós a respeito de vários aspectos que envolvem a nossa vida nessa vida de liberdade. Você tem uma chamada para ser livre. O convite e o desafio da palavra é esse. Cristo morreu na cruz para te libertar, então viva como livre. Mas você também vai ser desafiado. Por quê? Porque liberdade é algo perigoso, especialmente no mundo onde as pessoas vivem aprisionadas, inclusive dentro da própria religião. Você, nesta vida de liberdade, vai enfrentar um perigo. E o perigo é exatamente o perigo do abandono da própria liberdade para trocá-la por uma condição mais cômoda, uma condição onde você vai se sentir mais seguro, mas na realidade essa segurança é uma segurança falsa. Então cuidado, porque há um perigo à liberdade, e o perigo é o legalismo, o perigo é exatamente a religiosidade vazia, o perigo é você tentar conquistar coisas diante de Deus e se garantir e se assegurar de benefícios espirituais na força dos seus próprios méritos. Esta é uma ilusão, este é um grande perigo e você não vai conseguir nada. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, a lei nunca serviu para te garantir de absolutamente nada. Salvação somente por meio da fé em Cristo Jesus. Na última parte que nós vimos, há 2 semanas atrás, nós falamos que você em Cristo Jesus e na mensagem do Evangelho você tem esperança de liberdade. Não só esta liberdade agora, mas a liberdade que vem pela justiça, que vem pela fé para nós. Em que consiste essa esperança? Essa esperança consiste no fato, está lá nos versículos 5 e 6, de que a justiça de Deus, ela está transformando o nosso caráter. E nós vamos sendo santificados ao longo da vida, e essa santificação não é o que provoca a salvação, mas a salvação que nós cremos ser pela fé em Cristo Jesus, provoca a santificação. A santificação não é a garantia de que você é salvo. A garantia não é, a santificação não é a condição para você ser salvo, mas a santificação é o cumprimento dessa esperança poderosa que reside no coração daquele que crê em Cristo Jesus, de que dia a dia Deus vai trabalhando nele para que as obras da carne vão sendo mortificadas e as obras do Espírito vão crescendo dentro de sua vida. E ele tem a esperança de que um dia, ele será plenamente glorificado e um dia ele estará absolutamente livre do pecado. O grande problema que leva as pessoas a quererem se garantir de qualquer jeito a respeito do céu e da eternidade, e muitas delas vão tentar fazer isso através exatamente de obras legalistas, é que as pessoas não consideram o pecado como o maior problema da vida delas. A maioria das pessoas considera o inferno como o maior problema. E então, como eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum, eu quero ir para o céu, o que eu mais quero não é me livrar do pecado. O que eu mais quero é garantir a minha eternidade. De um certo lado isso é justo, porque eu estou pensando naquilo que vai durar para sempre, frente àquilo que dura alguns anos. Então qualquer coisa que eu faça aqui para garantir minha eternidade é um bom negócio. O problema é que o engano surge aí porque não há nada que eu possa fazer aqui que me garanta a eternidade.
E é nesse sentido que todos estão enganados. E é nesse sentido que a mensagem do Evangelho traz grande esperança. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho diz assim para você: de fato, você não pode fazer nada, exceto crer em Cristo Jesus. E isso, assim mesmo, é um dom de Deus, é Deus que te faz crer. Mas se você crê em Cristo Jesus, a salvação é por meio daquilo que Ele fez. E você ganha um grande presente. Ele vai sim te dar condição de fazer coisas aqui, que já vão sinalizar a sua verdadeira nacionalidade, a sua verdadeira pátria. Você vai começar a viver aqui como alguém diferente das pessoas deste mundo, e você vai começar a se sentir livre do pecado. E então as pessoas que estão caminhando pela fé em direção ao céu, o que está sendo mais interessante na vida delas não é a convicção a respeito do céu, porque isso aí elas receberam como presente de Deus. O que está sendo, e elas sabem para onde vão, elas estão seguras sobre isso. O que está sendo mais interessante é olhar todos os dias e ver que estão acontecendo avanços. E esses avanços no seu caráter, na sua justiça, na sua piedade, não são consequência de um esforço próprio, pessoal, mas são consequências da ação do Espírito Santo dentro da sua vida. É mais ou menos assim: você chega na igreja e de repente ora lá 20 minutos, e depois você senta e você fica pensando: nossa, quando que eu imaginei há 10 anos atrás estar dentro de uma igreja de joelhos durante 20 minutos orando? Eu passava na frente da igreja e dava risada de igreja. Aí você olha para isso e fala: como que isso aconteceu? Não fui eu que fiz isso. É obra do Espírito. Então, é disso que nós estamos falando. Essa liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz, que Paulo pregou, o Novo Testamento inteiro fala sobre ela. Essa salvação pela fé, ela traz dentro do seu conteúdo essa esperança de liberdade. Que Deus vai me libertar do domínio do pecado a cada dia. Que Deus vai me libertar das minhas próprias injustiças a cada dia. Que Deus vai me libertar dessa mente maliciosa, desse coração carnal a cada dia. E a esperança que eu tenho é que daqui 10 anos eu estarei melhor do que eu estou hoje. Não porque eu vou subir uma escadaria lá na cidade da Aparecida de joelho no chão, ou vou fazer uma caminhada daqui por Nordeste a pé carregando uma cruz. Não é isso que vai me melhorar. Nenhuma melhoria pode ser produzida em mim, a partir de mim mesmo. Mas se o Espírito Santo operar em mim, as coisas vão acontecer. O salmista diz que o Espírito Santo e o Senhor aos seus amados, até enquanto eles dormem, o Senhor os aconselha, os ensina. É isso que acontece. Você já imaginou? A obra do Espírito é essa. Até quando a gente está dormindo, o Espírito está exortando o nosso espírito, o nosso coração, e transformando. E as transformações vão acontecendo. O grande problema que deve levar você a avaliar a sua vida cristã é quando você não nota nenhum tipo de transformação ao longo do tempo. Aí pode ser que você, de fato, está apenas acomodado a uma religião e não, de fato, vivendo o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus, crendo em Jesus como Senhor da sua vida. Essa deve ser a nossa convicção. Mas Paulo fala sobre isso, nós falamos sobre isso também há 2 semanas atrás. Hoje, então, eu quero ir para a última parte. Você tem uma persuasão da liberdade. Esse é o ponto, quem está com a apostila aí, página 104, na metade da página para baixo aí, você tem um título. Você tem uma persuasão da liberdade. Ou seja, você está dentro de uma batalha. Todos nós estamos dentro de uma batalha, especialmente nós cristãos. E essa batalha é contra a nossa cultura religiosa, que não é diferente da cultura religiosa dos judeus lá, naquela época. Essa batalha é contra outras pessoas que não estão vivendo na liberdade e a sua liberdade as incomoda. Eu vou mostrar isso para vocês à medida que a gente for estudando o texto. Mas Paulo se refere àquela igreja da Galácia e se dirige àqueles irmãos, dizendo assim: vocês estavam indo bem nesse assunto. Eu fui lá, preguei o Evangelho para vocês, vocês creram em Jesus Cristo, eu não cobrei de vocês que vocês se circuncidassem, nós não impusemos em vocês as leis cerimoniais do judaísmo, eu não impus sobre vocês o cumprimento
preceitual de cada um dos mandamentos do Antigo Testamento. Eu apenas preguei a mensagem do Evangelho a vocês, vocês creram e foram salvos por Cristo Jesus, e vocês iam bem, e vocês começaram a viver a essência do Evangelho, que ele vai pôr lá nos versículos 14 e 15. Toda a lei se resume num só mandamento: que vocês amem ao Senhor e ao próximo. Ponto. E vocês estavam indo bem, é o que Paulo está dizendo. Aí ele faz uma pergunta: quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Bom, ele está dizendo várias coisas aí. Ele está dizendo assim: olha, alguém interferiu. Esse alguém trouxe uma mentira, e essa mentira tirou vocês da direção da verdade. E a verdade é óbvio que ele, pela maneira que ele coloca aqui, tudo que nós já estudamos, a verdade é aquela que ele anunciou através do Evangelho, que é o que algumas igrejas no Brasil, ainda hoje, continuam a fazer, como nós temos feito, anunciado a mensagem do Evangelho. Contra isso existe essa corrente, que é a corrente que Paulo está denunciando aqui, uma corrente legalista, a corrente que vai dizer assim: não, você precisa resolver uma série de coisas na sua vida, porque se Jesus voltar ou retornar hoje, você fica, porque você não está fazendo isso, porque você não está fazendo aquilo, porque você deixou de fazer aquilo, porque você não fez a vontade do seu pastor, porque você não cumpriu os mandamentos, porque você está caindo em 1, ou 2, ou 3 mandamentos. E então Paulo está dizendo: existe alguém persuadindo vocês, convencendo vocês a deixarem a verdade. Versículo 8, ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ele está dizendo assim: olha, não sou eu que ensinei isso para vocês. No âmbito mais abrangente, esta persuasão não vem de Deus. No âmbito mais abrangente e específico, essa persuasão não é uma persuasão do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está convencendo vocês a se tornarem legalistas. É isso que Paulo está dizendo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está dizendo assim: olha, uma influência externa, uma influência equivocada na vida de vocês, apodrece toda a massa. Deixa eu ler para vocês uma parte da apostila que eu acho que vai ajudar a gente a esclarecer a maneira como ele está colocando as coisas. Logo na sequência aí, finalzinho da página 104 e depois 105, há uma batalha em andamento. É uma batalha de persuasões, é uma batalha da mente e uma batalha pela sua alma. É a tentação, e a tentação é que você pode ser impedido, você pode estar inseguro, você pode não estar tão garantido como você pensa que está. Essa é a persuasão. E essa persuasão vem de outras pessoas, é aquela pulguinha atrás da orelha. Não, você não pode ficar tranquilo só com isso. Como é que é? Você crê que Jesus morreu por você, e que Ele é o seu Senhor, que Ele perdoa todos os seus pecados, e que se de fato você crê e o ama de todo o coração, quando você chegar diante de Deus, Deus não vai querer ver o seu histórico, Ele simplesmente vai olhar: ah, você creu no meu filho, creu no meu amor por você, pode entrar? Como é que você pode ficar seguro com uma coisa dessa? Paulo está dizendo: existe uma persuasão o tempo inteiro na sua mente e gente ao seu lado. O verso 7 diz que você está em uma corrida de resistência. Você poderia pensar que a culpa faz você correr mais rápido, mas não é assim. A culpa, na verdade, o impede de continuar correndo. Por uma carga de culpa, é como pôr um pesado jugo em alguém. Ele vai contar uma história aí, se você está na apostila pode continuar lendo, mas imagine uma corrida, está lá o dia preparado para correr, imagine que tem muita gente assistindo a corrida, e os corredores vão para a marca de largada. Quando chega na marca de largada, estão lá alguns corredores, e você nota algo estranho com um deles. Um deles está carregando uma maleta aqui nas costas, pesada, uma maleta grande, um saco cheio de livros.
e ele está com aquilo ali em cima das costas, pronto para correr. E então a pessoa que está coordenando a corrida fica intrigada com aquilo lá, pega o microfone lá de quem está apresentando e chega até essa pessoa e diz: viu, mas você veio para uma corrida, por que você está segurando esse saco nas costas, com o que tem aí dentro? Aí diz: não, aqui dentro estão todos os manuais sobre corrida, sobre maratona, que eu já li, e estão todas as regras da maratona, eles estão aqui também, estão todos os limites, os recordes que já foram batidos até hoje, as estratégias. Eu tenho livro sobre tudo aqui, e eu não posso correr sem levar comigo isso, porque isso vai me garantir a vitória. E aí a pessoa pergunta: mas e o peso? O peso existe, mas eu não posso andar sem essa segurança. O legalismo que Paulo está condenando lá e que eu estou falando contra aqui hoje é exatamente a mesma coisa. É você pegar todo esse conteúdo, todo esse peso, jogar sobre os seus ombros, sobre suas costas e tentar correr. Você não vai. Você não vai conseguir. Porque isso, ao invés de te ajudar, isso vai te impedir. Isso vai tirar de você as forças que você precisa. Porque nós somos insuficientes. No final, atrás disso tudo, tem sempre uma grande tentação. Que tentação é essa? É a tentação da autossuficiência. Eu sei fazer do jeito certo. Eu vou lá e faço. Eu me viro. Eu consigo. É aquela história do aventureiro, né? Eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou bom, eu vou me dar bem com isso e eu vou fazer tudo certinho. Não é um incentivo a você negligenciar as escrituras, nem estudá-la, nem conhecê-la. Não é isso que eu estou falando. Mas é um incentivo para que você deixe a culpa. Não carregue culpa. A salvação por meio da fé em Cristo Jesus é exatamente para que nós nos desprendamos daquilo que hoje nos prende. E o que mais prende o ser humano é a culpa. Porque nós erramos e nós pecamos constantemente. E essa culpa, ela vai tensionar você. E tensionar em todos os sentidos. Ela vai puxar você, ela vai deixar você tenso na hora de passar pela mesma circunstância outra vez. Ela vai ficar dizendo para você: se você tiver que enfrentar isso de novo, você vai cair no mesmo erro. Se você chegar diante de Deus, Deus vai olhar na sua cara e Ele vai lembrar de tudo isso daí. E você não vai ter chance diante dele. É isso que a culpa faz. Então, o que Paulo está dizendo, isso é uma grande bobagem. Para que Cristo veio aqui e se entregou para nós lá na cruz? Para que verdadeiramente nós fôssemos livres. Não é para te dar uma carta de alforria sobre algumas coisas que já passaram e da agora para frente, cata o teu manual, põe nas costas e vai correr. Faz tudo certo, porque da agora para frente não tem mais acordo. A maioria das igrejas, quando anuncia o evangelho, anuncia assim: vem aqui, quem crê em Jesus será salvo. Quem quer? O sujeito levanta a mão. Ok, agora faz tudo direito. Já é uma ameaça. Dá esperança, 1 minuto depois você já ameaça. Faz tudo direito agora. Se fizer errado, vai para o inferno. Para que eu estou aqui então? Qual que é a novidade? O evangelho é novidade, porque o evangelho diz: não, Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas culpas, os nossos erros. Tudo estava sobre Ele. Todas as nossas enfermidades, as nossas feridas, tudo estava sobre Ele. Não deixe que a sua mente te persuada de outra coisa. E não importa a sua idade, se você é um adolescente ou se você é um idoso. A persuasão é a mesma na mente de todos nós. O grande desafio é o seguinte: quando eu creio, quando eu acredito que uma pessoa me ama de verdade, eu não tenho medo dela. Esse é o ponto. Por isso que eu li 1 João com vocês no começo. O grande problema continua sendo se estamos ou não convictos do amor de Deus por nós. Se nós amamos a Deus de verdade. Num relacionamento como os nossos, relacionamentos amorosos, você percebe a existência do amor ou não pela quantidade de medo. Aonde há medo, medo de falar as coisas, medo de confessar,
medo de confiar. Onde há medo, não tem amor. Por quê? Porque o amor lança fora o medo. Quando você ama, você não tem medo de conversar. Quando você ama, você não tem medo de contar. Quando você ama, você não tem medo de confiar coisas importantes a essa pessoa. Agora, quando não existem essas demonstrações de confiança, quando não existem essas demonstrações de confissão, de parceirismo, aí você começa a duvidar. Não, mas será que isso é amor mesmo? Ou é uma amizade? Ou é um companheirismo? Amor não tem medo de compartilhar as coisas. Eu conheço casais que escondem coisas uns do outro. E qual que é o problema aí? O problema é amor. Esse é o problema. O problema é amor. Alguma coisa está errada nesse amor. Porque quando você ama, você não tem medo. Eu já ouvi coisas de, mas eu tenho medo de contar e ele ficar bravo comigo, ele não gostar mais de mim, ou ele não... Não, peraí, que amor é esse? O amor de Deus por nós, que nos chama a amá-lo, não envolve esse tipo de sentimento. É um amor perfeito. E então o que Paulo está dizendo é, pela pregação do Evangelho, vocês conheceram esse amor. Agora vocês estão se deixando persuadir por medo. Mas o amor lança fora o medo. Então o ponto é, vocês estavam correndo bem, mas alguém desviou vocês da verdade. Alguém usou essa persuasão da mente, essa persuasão do legalismo que fica em cima da gente o tempo inteiro, para tentar desfocar você. E de novo, vou falar, não é um desincentivo para que você estude profundamente a Bíblia, medite na lei do Senhor de dia e de noite, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer isso. Mas o desafio de Paulo é, não deixe isso se tornar uma carga sobre você. Isso deve fazer você conhecer mais Deus, isso deve fazer você viver de forma que agrade a Deus, mas isso não é um peso para a sua vida. Isso deve ser sim um aumento da sua segurança em Deus. Isso nunca vai ser condição para a sua salvação. Guarda, vou repetir. Isso nunca vai ser condição para a sua salvação. Pastor, para eu ser salvo eu tenho que ter lido a Bíblia quantas vezes? Um ladrão da cruz não leu nenhuma. Então não é esse o ponto. Nós deixamos a religiosidade e as ordenanças da própria religião sucumbirem em nossa mente, não de fato de realidade, mas na nossa mente, a supremacia da obra de Cristo. E aí você fica escravizado a um sistema, ao invés de descansar no amor de Deus. Veja só, o versículo 9, além disso, não precisa de muito legalismo para pesar muito sobre a nossa vida. Isso é o que Paulo quer dizer no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fermento sempre, quando você ouve essa linguagem de fermento na Bíblia, ela sempre está falando sobre influência. Pode ser uma influência boa, pode ser uma influência ruim. A lei se torna uma influência ruim quando você tenta usá-la para a salvação, ou como um meio de alcançar elevada espiritualidade ou santificação por meio da obediência a ela. Nesse momento ela se torna um puro veneno. Então veja, quando é que a lei se torna má? Quando eu uso ela para algo para qual ela não foi dada. A lei foi dada, vamos recordar lá no capítulo 3, a lei foi dada para nós como um tutor, para levar até Cristo. E nós que vivemos depois de Cristo, ela continua sendo um tutor que aponta para Cristo. Tudo que começa na lei termina em Cristo. Para que a lei serve? Para me fazer olhar para o meu Salvador. Para que a lei serve? Para fazer aquilo que agrada o coração do meu Salvador. Para que a lei serve? Para me ajudar a ser um imitador do meu Salvador. Lei serve para me salvar? Não. Não. Nunca serviu. Não há uma pessoa sequer que foi salva pela lei. A lei serve para me santificar? Não também.
Não. Quem promove a obra de santificação no meu coração é o Espírito Santo através da lei, mas não é a lei. Se a lei pudesse me santificar, então ela também poderia me salvar. Por quê? Porque eu conheceria a lei, cumpriria a lei, me tornaria alguém santo. Eu não preciso mais de Cristo. Agora, qual é o manual que o Espírito Santo vai impregnar no meu coração para me tornar mais santo? A lei, ok. Mas eu não posso inverter a função. E é isso que Paulo está falando. Não é uma coisa grande, não é um desvio, não é heresia, não. Paulo está dizendo, é uma mudança sutil, um fermentinho. Qual que é o fermentinho? Você muda a sua maneira de lidar com a lei. Ao invés de lidar com ela como um tutor, você passa a lidar com ela como um caminho de salvação. Mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Deus deu a lei com um propósito. Quando esta lei é usada dentro do propósito para o qual Deus deu, ela é bênção para a nossa vida. Ela é bênção para a nossa vida. Ela nos faz olhar para Cristo e enxergar e sentir a doçura de Cristo. Ela nos faz ver o nosso pecado e sentir o amargor do nosso pecado. Quando eu uso a lei como Deus quer que eu a use, ela vai me fazer amar mais o Senhor e amar a Cristo Jesus e odiar o pecado. Quando eu entendo que a lei é o instrumento que o Espírito Santo usa para me santificar, eu vou ler mais a Bíblia e eu vou querer me alimentar mais dela e conhecer mais, porque o Espírito Santo usa isso como matéria-prima para produzir transformação na minha vida. Tudo funciona maravilhosamente bem. Agora, quando eu pego a lei para tentar me garantir, eu tenho certeza da minha salvação, por quê? Não, porque eu não estou fazendo isso, porque eu não faço aquilo outro, porque eu conheço todos os mandamentos de cor, tal. Arrogante, presunçoso e pior, está condenado ao inferno. Porque pela lei você não vai subir. Não vai. E é isso que Paulo está atacando severamente novamente a igreja. Diz, Cristo pelo Evangelho nos chama à liberdade. Quem veio aqui insistir que vocês voltem a praticar a circuncisão? Quem veio aqui insistir com vocês para que vocês cumpram todos os ritos da lei, está desviando vocês da verdade. E na experiência dos meus, estou caminhando para 15 anos como pastor, via de regra, quando você encontra alguém legalista, você pode já ir se preparando com antecedência para cuidar, porque vai se esborrachar lá na frente. Esse é o caminho de todo legalista. Aponta o dedo na cara de todo mundo, faz caça às bruxas, e lá na frente vira a vergonha de todos. Só que a grande diferença, antes de fazer isso, ele semeia a erva daninha, e quando ele cai já surgiram mais 5 ou 6 legalistas para continuar fazendo o papel dele. E infelizmente as pessoas são iludidas e enganadas por gente assim. E você tem muita gente na igreja e muita gente religiosa, legalista, distante do Evangelho, que vive com medo de ir para o inferno. Ora, vamos lembrar sempre do texto de 1 João, o amor lança fora o medo. Se eu tiver alguém aqui que está aqui por medo de ir para o inferno, então eu não tenho alguém aqui que está seguro da salvação. Porque se você ainda tem medo do inferno, então você ainda não conheceu o amor profundo e seguro de Cristo Jesus. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Ele está dizendo assim, olha, em relação a vocês, meus irmãos, eu espero, é como se ele estivesse concluindo o assunto dele. Em relação a vocês, eu espero que vocês não nutram nenhum outro sentimento diferente do que eu estou ensinando para vocês. Aqui ele está encerrando essa parte de debate que ele vem desde o capítulo 1 travando com aqueles irmãos, para mostrar o quê? Para mostrar a superioridade e a suficiência de Cristo e do Evangelho, da salvação pela fé em Cristo Jesus, versus a prática das obras da lei, que não levam a nenhum tipo de segurança quanto à salvação. Agora,
do versículo 11 e 12, ele vai falar que há uma perseguição à liberdade. As pessoas perseguem, isso é natural. Não é a primeira vez que isso acontece. E não vai ser a última. E para você também, a partir do momento que você crê na mensagem do Evangelho, na salvação por meio da fé em Cristo Jesus, única e exclusivamente, você é como se você pintasse um alvo nas suas costas, porque os legalistas vão te odiar de toda a força deles, e eles vão te perseguir. Isso não é popular entre os incrédulos, e não é popular entre os crédulos. Veja só, versículo 11 e 12. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que incitam a rebeldia. Pessoas que são livres sempre serão atacadas por pessoas que não querem ninguém livre. O legalismo não pode coexistir com a liberdade. Essa era uma das coisas que provocava a ira dos fariseus contra Jesus. Jesus era completamente livre. Ele era livre para tocar em leprosos, e os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os levitas, os judaizantes, eles não podiam encostar numa pessoa leprosa, mas Jesus encostava. E eles ficavam loucos da vida e diziam que Jesus era um impuro porque ele encostava nisso. Estes mesmos homens não podiam ser tocados por uma mulher, não podiam ser trocados por uma mulher com fluxo de sangue nos dias da sua menstruação, ou por alguém que tivesse com uma hemorragia. Não podiam ser tocados. Não podiam ser tocados por mulheres que eram prostitutas, consideradas as mulheres pecadoras. Homens não podiam ser tocados por essas mulheres. Não podiam nem sequer ser vistos conversando. Homens judeus não podiam conversar com mulheres samaritanas. E Jesus fazia todas essas coisas. Deixava-se tocar por mulher impura, conversava com prostitutas. E os religiosos ficavam loucos com Jesus. Por que eles ficavam loucos? Porque na sua religiosidade e na sua busca de méritos, eles tinham que se afastar, e eles estavam cerceados de todo tipo de liberdade para manter a sua suposta santidade. Enquanto isso, Jesus era santo de verdade, praticava a verdadeira e pura religião diante do Senhor, e não tinha esses impedimentos deles. Jesus comia com publicanos e pecadores. Jesus não tinha problema, não. Eu tenho me incomodado de vez em quando, chega a gente e fala assim: pastor, porque eu fico sabendo que tem crente que bebe, e o povo faz umas bebedeiras, e faz isso, e come isso, e vai comer não sei aonde, vai. Eu falo, meu Deus do céu, quantas vezes eu vou ter que falar e esse povo não vira a página? Não é possível uma coisa dessa. Chega para mim e fala assim: pastor, tem uma denúncia para fazer, alguém bebeu de cair, está dando escândalo. Opa, isso aí é um assunto para ser tratado. Agora você passa na frente da Mabela, vê o irmão comendo lá e tomando um chopp, e aí sai a bebedeira. Vai, legalista, vai acordar para a vida. Você está preso, você está julgando, você está condenando, e pior, você está se entregando. Porque se um copo de cerveja ou de chopp te incomoda tanto, meu querido, você está com um problema muito grave. Nós temos que entender uma coisa: a liberdade, Paulo vai falar, eu não posso usar da liberdade para viver uma vida libertina, uma vida de excessos, não posso. Mas de fato Cristo me libertou para viver livre, livre da culpa, livre do peso esmagador da dieta da lei. Cristo me libertou para ser livre. Livre para acudir quem precisa ser acudido. Livre para tocar em gente que religioso não pode tocar. Ah não, o religioso não pode encostar naquilo ali. Não pode, pastor.
é homossexual, eu não posso encostar nele. Não posso dar um abraço nele, não. Nós temos um problema sério com esse assunto. Quem vive na liberdade é perseguido o tempo inteiro. Sempre tem um querendo, mas eu vi fulano fazendo isso, eu estou vendo fulano fazendo aquilo outro. Olha, se você for para o céu, você vai ver tanta gente lá que você viu fazendo um monte de coisa, você vai falar assim, mas o que esse cara está fazendo? Você vai sentir vontade de sair de lá e ir para o inferno. Para com isso. Para. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, ele diz, bem-aventurado aquele que não se condena no que faz. Feliz é o homem, feliz, que come a carne ou que bebe o vinho sem se condenar no que faz. Feliz não é feliz do ponto de vista do ser humano, não. Ele está usando um termo lá que é felicidade do ponto de vista de Deus. Bem-aventurado é feliz de acordo com Deus. É aquele que não condena naquilo que aprova. Agora, por outro lado, ele diz que é pecado quando você faz qualquer coisa que não seja fruto de convicção de fé, e sim de dúvida. Aí você está pecando. Aí você está em pecado. Então, veja só. Nós todos enfrentamos, você que crê na mensagem do Evangelho, na salvação pela fé em Cristo Jesus, você que crê na verdadeira liberdade dos filhos de Deus, você está em perigo. E que perigo é esse? Você está em perigo não diante de Deus, nem quanto à salvação, mas você está em perigo entre os irmãos. E você vai ser perseguido por isso. Perseguiram Jesus por essa mesma liberdade. Perseguiram Jesus e chamaram ele de beberrão. Por que vocês acham que chamaram Jesus de beberrão? Porque ele bebia água? Chamaram ele de beberrão porque ele bebia vinho. Ele não só bebia, mas ele transformava água em vinho, como ele fez. Chamaram ele de beberrão porque ele se assentava com gente que era de fato beberrão. E aí vinham ele sentado lá tomando um vinho junto com o pinguço lá do caminho de Jericó. Assim, olha lá, bebedeira. Ah, bebedeira, eu vi. Ô pastor, você está sabendo? Jesus estava lá na bebedeira esses dias. Glutão. Você tem que ver o tanto que ele come. Infelizmente o mundo não mudou nada, irmãos. É exatamente igual. E a gente condena e lê judaísmo aqui como judeus, escriba e fariseu. Raça. A gente é igualzinho. Só muda o nome. Não é judaísmo, é presbiterianismo. É a mesma coisa. Só muda o nome. Tudo igual. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não volte a enfiar a cabeça nesse negócio. Que esse negócio é estragado. Esse negócio é podre. Esse negócio não presta. Agora, Paulo ele está tão irritado com esse negócio. Tão irritado que ele diz no versículo 12, olha só, ele diz assim, olha, tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. O que ele está dizendo? Ele está usando a expressão de paixão. Aqui ele está dizendo assim, olha, quem ama a lei, que meta a cabeça na lei e vá até as últimas consequências. É isso que ele está querendo dizer. Eles gostam da circuncisão, então eles que se cortem. Eles que se mutilem. Por quê? Porque Paulo é um sujeito que tem sempre convicção. Paulo nunca faz as coisas mais ou menos. Você vê que Paulo é um dos apóstolos que ele entra, no que ele acredita, ele entra de cabeça e não tem acordo. Ele está sempre dizendo, sigam o meu exemplo. Então, vocês acreditam na circuncisão? Então se arrebentem, se cortem todos. Seria em outras palavras, para falar na nossa linguagem hoje, espero que aqueles que pensam que a água do batismo salva, se afoguem com essa água. É isso que ele está dizendo. Espero que aqueles que estão dependendo da membresia da igreja para serem salvos, eu espero que eles sejam excluídos. Que eles sejam excluídos. Espero que aqueles que pensam que a circuncisão é a resposta, que se cortem, que se mutilem todos. Ele está dizendo, não fica sendo meia boca naquilo que você acredita. Agora, se você voltar no versículo 10, ele diz assim, aqueles, ou aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação.
Ele está falando duas coisas aqui. Está dizendo, primeiro, igreja, povo de Deus, tem gente perturbando vocês com farisaísmo, com religiosidade vazia. Essa pessoa vai sofrer a condenação porque ela não está mexendo. Ela não está mexendo com uma instituição qualquer, ela está mexendo com a igreja do Senhor. Segundo, quem perturba, naquele caso ali, é por causa de obras da lei, então ele já está adiantando, vai ser condenado. Por quê? Ele já disse lá no capítulo 2, por obras da lei ninguém será salvo. Vejam lá. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E com esse exagero, inclusive, que Paulo falou. Tome cuidado com isso. É dever nosso como cristão conhecer e se aprofundar no Evangelho. É dever nosso como cristãos testarmos o nosso amor por Deus o tempo inteiro. Experimentarmos cada vez mais este amor nas relações entre nós, porque é amando que eu sei que eu sou amado. E é isso. E o resto, pela leitura das Escrituras, pela ação do Espírito Santo interna, ele vai, na esperança da justiça, ele vai produzindo em nós a cada dia as melhorias para a nossa vida. Mas o alerta de Paulo é, cuidado com a persuasão. Vai ter sempre alguma coisinha na sua mente querendo dizer para você, não fique seguro, não se assegure. Ou vai chegar sempre alguém para você e vai, você tem certeza? Vocês não sabem o quanto eu fui tentado com essa frase na igreja em que eu fui criado. Fui criado numa igreja que o pastor tinha mania, não tinha um mês que ele não fazia isso. A senhora, quem tem certeza da salvação, levanta a mão, quem não tem, vem para frente que nós vamos orar. E fazia isso o tempo inteiro, isso não era bom. Isso era uma tortura, porque naqueles segundos ali, você começava a pensar 1 milhão de coisas na sua vida. Aí você ficava naquela confusão, e aí, para atrapalhar, ele começava, se você fez isso essa semana, se você fez aquilo, acabou. Porque se a certeza da salvação depende de não ter feito alguma coisa, então ninguém tem. Eu poderia até fazer essa pergunta um dia, mas a pergunta seria, você está absolutamente convicto do seu amor por Deus? E se você não pode estar convicto do amor de Deus por você, sem primeiro estar convicto do seu amor por Ele. Porque quem causa o seu amor por Ele? É Ele. Se eu amo a Ele, então eu tenho certeza que Ele me ama. Então o que eu tenho que testar? Eu não sou, quem sou eu para testar o amor de Deus? Eu sou uma criatura insignificante, infinitamente menor. Não dá nem para colocar isso numa escala, porque Deus é infinito. Quem sou eu para testar? Eu não posso colocar Deus debaixo de um microscópio. Mas eu posso pôr o meu amor debaixo do microscópio. Eu posso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar o meu amor por Deus. Porque à medida que eu confirmo que de fato eu amo a Deus, automaticamente isso é uma confirmação de que Deus me ama. Porque se Ele não me amar primeiro, eu não posso amá-lo. E se eu amá-lo, eu não preciso mais ter medo do inferno, nem da morte. Porque se eu amá-lo, eu sei que Ele me ama. E se Ele me ama, não há mais medo. Se Ele me ama, nada pode me separar do amor de Deus. Nada. E alguma coisa que eu fizer, pastor? Não pode. E alguma coisa que fizerem para mim? Também não pode. E se alguma coisa do passado? Não pode. E se alguma coisa do futuro? Não pode. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é segurança e é simplicidade. Se vocês observarem em toda a carta de Gálatas, você vai ver o quê? Paulo resume toda a obra, num único ponto. É o ponto que ele vai tratar agora para frente. E tudo isso resume em uma coisa: você ter certeza que Deus te ama e você amar os outros como o Senhor nos amou. Resume-se tudo a isso. E ele disse, se você fizer isso, você vai cumprir todo o resto. Agora, sem Cristo você não cumpre isso. E sem cumprir isso, você não cumpre o resto. Então a mensagem do Evangelho é pequena e é simples. Creia em Cristo Jesus e você será salvo. E como é que eu sei que eu estou salvo? Você vai sofrer uma avalanche de amor dentro do seu coração. E ponto final.
Ah, mas não tem curso, não tem... Tem o curso, todos os cursos que você quiser fazer a vida inteira. Mas o curso é só para te ajudar a conhecer mais a Deus. Porque quanto ao céu, não tem curso para fazer para ir para o céu. Não tem programa, não tem treinamento, não tem prova para você fazer, não tem nada disso. Isso é coisa da religião. Não tem condicional. Você tem uma oportunidade na liberdade. 13 e 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Liberdade significa oportunidade. Aqui no Brasil nós somos conhecidos como a terra da oportunidade, terra da liberdade, terra de oportunidade. Onde existe liberdade, existe oportunidade. Quando você vem a Cristo, você tem oportunidades abertas. Mas há uma advertência, e é nisso que Paulo está focando ao encerrar essa sessão. A advertência é que você não use a sua liberdade como uma oportunidade para dar lugar à carne, porque a carne vai ser sempre a sua maior inimiga. Lá em Romanos, Paulo fala: fazei morrer a vossa natureza terrena. Essa natureza terrena, ela está relacionada com o quê? Está relacionada com prostituição, com avareza, ela está relacionada com maldade, com injustiça, com mentira, ela está relacionada com fofoca. Quer ver? Você vai lendo as escrituras, qual é a coisa que Deus mais abomina? Irmão que semeia contenda entre irmãos. Essas coisas são obras da carne. Eu não posso usar a liberdade para dar ocasião a estas coisas, porque elas não são de fato obras do Espírito Santo. No capítulo seguinte ele vai falar quais são as obras do Espírito. Ele vai mostrar para nós em que consiste a ação do Espírito na nossa vida. No próximo ponto nosso nós vamos estudar sobre isso. Se você pegar a liberdade e se embebedar com ela, você vai ter um problema do mesmo jeito. E o problema é o que é? Vai enfraquecer tudo. Vai enfraquecer. Então Paulo fala assim: olha, não deis lugar, cuidado com a liberdade. Não use a liberdade de forma libertina. Não abuse da liberdade, porque a liberdade também pode levar você para um outro extremo. Mas o fato é que nem sempre a gente sabe usar a liberdade. Então tem muita gente que prefere o sistema meritório, é o que Paulo está pondo aqui. Muita gente que prefere o sistema meritório porque tem medo da liberdade. Eu não posso ficar nesse extremo porque o sistema meritório não salva. A salvação é por meio da obra de Cristo. Agora, essa obra me deixa livre. E aí eu tenho que tomar cuidado com a liberdade. Aí Paulo dá uma solução. Como é que eu tomo cuidado com a liberdade? Liberdade é um negócio tão bom, o que eu faço para não perder a mão na liberdade? Paulo dá, para mim, uma das coisas mais inteligentes que são apresentadas no Novo Testamento, porque isso aqui é fantástico, e eu já adiantei isso há 2 semanas atrás. Paulo diz o quê? Como é que eu resolvo esse problema nosso, para a gente se manter na linha da liberdade? É simples: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Como é que eu convivo bem entre os livres e como um livre? Considerando sempre o outro superior a mim. Acabou, não vou ter problema. Se eu te considerar superior a mim, e se alguma coisa que eu fizer for deixar você triste, chateado, decepcionado, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de fazer. Por quê? Porque eu não quero que alguém que foi amado por Deus, que é amado por Deus, e que eu considero maior do que eu, fique triste ou prejudicado por alguma coisa que eu estou fazendo. Para isso, valeria a pena todos nós, por exemplo, deixarmos de beber, por exemplo. Se um de nós vai ficar triste, chateado, esmorecido por isso, vale a pena. Desde que não seja por legalismo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa igreja como seminarista que usava o vinho na ceia. Porque de fato o que está na Bíblia é vinho, não é suco de uva. A gente faz errado.
está na Bíblia, é vinho. E vinho lá nos dias de Jesus não era suco de uva, era vinho mesmo. Vinho sempre foi uma bebida de uva fermentada. Nunca foi suco de uva. Muito bem. Só que nessa igreja tinha um senhor que era alcoólatra. E ele lutou muitos anos contra o alcoolismo. E já há alguns anos ele não frequentava a igreja, por quê? Ou não frequentava o culto de Santa Ceia, por quê? Porque ele tinha um grau de alcoolismo severíssimo. Então, se ele tomasse um cálice daquele ali de vinho, disparava nele aquele desejo, ele não conseguia se controlar. Dali ele saía e ele passava num bar, e aí as santas ceias invariavelmente eram um trauma para a família, porque quando ele ia e tomava, a semana era uma desgraça, ele não conseguia se controlar. O dia que a igreja descobriu esse problema, que era esse, a igreja decidiu mudar. Não, nós vamos usar o suco de uva. E nas nossas festas, ou nas nossas casas, quando ele for convidado, nós vamos fazer um esforço de todo mundo tomar suco ou refrigerante. Para quê? Para não causar. Isso é amor, isso é você considerar. Mas quando é que você muda uma comunidade inteira por causa de uma pessoa? Quando eu estou obedecendo o que Paulo está fazendo. Quando eu considero que a minha liberdade, ela não é superior ao meu irmão. Meu irmão é superior à minha liberdade. Então, se o meu irmão vai ser prejudicado por algo que eu tenho liberdade para fazer, eu vou deixar de fazer. Por quê? Porque este meu irmão é mais importante do que as oportunidades que a liberdade me dá. Não é que é proibido o vinho, mas naquela circunstância o vinho vai prejudicar alguém por quem Cristo morreu. Então eu vou deixar. É óbvio que isso precisa ser muito bem esclarecido, porque também você ficar deixando de fazer coisas para promover mentalidade legalista na mente dos outros, aí eu sou contra. Cresça, amadureça e cresça. Mas existem circunstâncias em que de fato isso vai ser um problema ou um trauma na vida de uma pessoa. E a gente precisa considerar isso. Então, qual que é o remédio para a libertinagem? É exatamente eu considerar os meus irmãos superiores a mim. Aí eu não vou dar ocasião à carne, porque aí eu vou sempre lembrar, Cristo me libertou, mas Ele não me libertou para fazer desaforo para os meus irmãos. Ele me libertou para eu ser servo uns dos outros, como Ele também é dito. Como Ele veio aqui e disse, eu vim para servir e não para ser servido. Então, essa proposta de Paulo, e óbvio, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é uma das coisas para mim mais fantásticas e inteligentes do Novo Testamento. Como é que você resolve? Ao invés de eu chegar aqui, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, não dirás... Paulo diz, considera o outro superior a você. Considera o outro superior a você. Acabou. Você não vai praticar. Por isso que a proposta do Evangelho, ela é simples, mas ela é profunda e ela é poderosa. E aí ele conclui no versículo 14, que a gente conclui aqui hoje com ele também, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que eu posso entrar no céu? Vocês podem entrar no céu porque vocês acreditaram no meu amor por você. Não é porque você fez tudo certinho. Vocês vão entrar no céu porque vocês acreditaram no amor que eu tenho por vocês. No final. E é isso que Paulo está dizendo. Como é que eu provo que eu acredito? Aí é o texto que nós lemos lá, o Evangelho, a Epístola de 1 João 4,19 é fantástico. Eu tenho que um dia nós vamos pegar aqui e fazer um estudo na Epístola de 1 João. Mas 1 João diz várias coisas fantásticas sobre isso. Ele diz assim, olha, Deus, ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. E como é que então eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu nunca vi, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo? Ou de outra forma, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, se eu não amo as pessoas que estão aqui, tete a tete, que eu tenho contato, que eu posso pegar, que eu posso conversar? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, se eu não consigo amar quem eu vejo? Como é que eu vou amar alguém que eu nunca vi, que eu nunca olhei nos olhos, que eu nunca abracei, eu nunca senti o calor?
João mesmo já dá a resposta. Assim, ó, amando aos outros. É assim que eu amo. É assim que eu demonstro que eu amo a Deus e que eu conheço o amor de Deus por mim. Paulo dá a resposta. Trate os outros como superiores a você. Sirva aos outros. Nisto serão conhecidos aqueles que amam a Deus. Ok? Depois aí, a partir do versículo 13, então, aí é andar pela vida, é o tema. Aí ele vai agora já abandonando essa luta que ele travou. Eu já estava bem cansado também do capítulo 1 até aqui, 3 meses falando sobre isso. Depois de travar essa luta, agora ele vai dizer, como é que eu vivo? Como é que eu vivo? E novamente ele faz isso, porque ele faz isso em todas as cartas. Faz a teologia, a defesa da fé, e depois ele, assim, olha, é assim que a gente vive, como livres. Ok? Essa luta é constante, ela começa no nosso coração. Somos nós que duvidamos. E ela é também alguma coisa da qual nós todos participamos enquanto igreja. Porque enquanto igreja, nós ficamos também querendo testar a fé uns dos outros. E quando eu tento testar a fé de uma outra pessoa, eu vou sempre cair na vala do judaísmo. Porque eu vou querer testar a fé de uma outra pessoa vendo o que ela está fazendo. E se eu estou testando a fé de alguém vendo o que ela está fazendo, logo eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo exatamente o que não funciona para mim, não vai funcionar para ela. Eu não sou salvo pelo que eu faço e nem tenho fé pelo que eu faço. Sou salvo por Cristo. A verdade é que cristão nenhum tem que ficar olhando para a vida dos outros. Jesus fala sobre frutos, mas quem conhece frutos é Jesus. Nós somos tão ruins, tão maus, nós não identificamos nem os nossos pecados. Nós precisamos orar para Deus e falar: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim caminho mau. E eu fico querendo julgar se o outro está dando fruto bom ou mal. Já perceberam isso? A gente não consegue nem enxergar os próprios pecados da gente. A gente quer ficar julgando se o fruto de uma pessoa é bom ou ruim. Olha, guarde lá, Jesus falou muitas coisas a título de nos esclarecer, mas coisas que só Ele tinha competência de saber. Só Ele, mais ninguém. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica querendo tomar lugar de Cristo. Tem coisas que Deus mandou a igreja, a liderança, julgar, disciplinar e tratar. Mas Deus não autorizou todo mundo ficar analisando a vida um do outro aí, não. Até porque, se você for olhar bem para a sua vida, não vai sobrar tempo para olhar para a vida dos outros. Todos nós. Vamos orar?